pessoal, bem-vindos ao Libre, eu sou a Dijane e no vídeo de hoje a gente vai finalizar a trilogia Winter Night e vamos falar sobre O Inverno da Bruxa, o terceiro livro e o nosso grande final. Talvez tenha alguns spoilers, tá, pessoal, nesse vídeo, porque como é o livro final, eu vou tentar ao máximo que eu conseguir, não falar usando metáforas, não dando spoilers. Mas às vezes, infelizmente, acontece e a gente não consegue evitar. Então, o terceiro livro ele começa exatamente onde o segundo livro acabou. A gente não tem muito tempo para descanso, eu acho que algumas horas talvez. E o terceiro livro ali começa então com as maquinações e com as tramóias de Padre Valentim. O terceiro livro então ele começa com as maquinações e as tramas de Padre Constantin, que se relegou à ideia de que Deus não quer mais contato com ele, já que ele está perdido por ter se associado com demônios. Então, já que é assim, agora ele vai querer só poder. E como ele vai querer esse poder? Manipulando as massas, que lembra que eu falei lá no primeiro vídeo, que era o que os padres religiosos tinham muito medo do que poderia acontecer se o padre começasse a manipular as massas, a convencer a população a fazer algum tipo de levante. É exatamente o que ele faz, tá? O poder subiu a cabeça e foi isso aí. Então, quem é que o Constantin sempre considerou sua inimiga? A pessoa que ele culpabilizou por todos os seus problemas ou pelos problemas que poderiam vir a acometê-lo? A Vassa. Então, o que é que o Constantino vai fazer? Destruir a Vassa, ou pelo menos tentar. Nesse ponto, a gente, nesse primeiro ato, nessa primeira parte ali do livro, eu particularmente considero o momento mais triste da história. Eu sofri, tá? Eu chorei junto e você é pego, a autora ela consegue trazer pra gente uma sensação de desesperança. É como se a gente estivesse passando pelo que a protagonista tá passando ali junto. E você pensa assim, não é possível que a história vai terminar desse jeito. E não termina, tá bom? Mas é bastante assustador, dá medo, dá bastante medo. E a gente é transportado pro passado e lembra do que a gente leu nos livros de história sobre o que acontecia com as mulheres naquela época. E a gente sente medo pela Vassa e a gente sente medo talvez até por nós mesmas, por esse período tão sombrio que nós estamos passando. Mas saber que ela conseguiu fugir daquilo ali é bastante satisfatório. E então a gente é apresentado a uma coisa que todos nós imaginávamos que aconteceria, mas que a gente não tinha certeza, que é saber que a Vassa tem poderes, né, gente? Ela tem poderes mágicos, sim. Ela é de fato uma bruxa, uma feiticeira, depende do contexto. E isso é muito gratificante. Então, passado o perigo naquele momento, a gente tem alguns segundos, alguns dias de descanso e tudo mais. Mas lembra que eu falei então no segundo livro que a catástrofe ela foi interrompida a um grande custo, a um grande sacrifício? A Vassa, então, ela precisa recuperar o que foi perdido durante aquele sacrifício. Isso porque, enquanto ela passou por todo pelo processo que eu acabei de escrever, o mal estava solto em Moscou. O urso, ou Medved, como ele é chamado, né? Mas geralmente todos se referem a ele como urso, ou o irmão do gelo, enfim. Ele está solto em Moscou. E lembra que eu falei pra vocês lá no primeiro livro? Então, a Vassa ela precisa reverter o que foi feito, porque o mal tá solto, ou seja, o urso tá solto em conluio com o padre em Moscou. E se o que o padre fez naquele interiorzinho, naquela cidade pequena, naquela vila que a Vassa cresceu com a família, imagina o que ele pode fazer solto em Moscou, com cidades com
numa cidade enorme, com uma disparidade social bem grande, em que tem pessoas morando em favelas, ou seja, tem uma concentração de gente muito maior, e ele tá livre para agir, levando doenças, fazendo as pessoas morrerem com medo, e a partir daí fazer o que ele faz de melhor, né, que é espalhar o caos. Ela vai em parte em sua busca, sair nessa busca para recuperar e para voltar atrás daquele grande sacrifício que foi feito. Vai ser uma coisa fácil? Óbvio que não. Mas aí a gente é apresentado por um conceito de viagem no tempo que é diferente, pelo menos eu nunca vi em nenhuma história que eu já li, eu nunca vi em nenhum filme, que não é bem um conceito de viagem no tempo. A Vassa, ela viaja pela meia-noite. É um negócio maravilhoso. Você pode sair de qualquer meia-noite e ir para qualquer meia-noite que você queira. Então, pensa, tu pode ir para qualquer lugar do mundo, em qualquer época do ano, desde que seja na meia-noite. Maravilhoso. Top. Queria, inclusive. E então, não vou dar muitos detalhes desses meios, do que acontece ali no entremeio, embora não seja relevante. O vídeo vai ficar muito longo e, enfim, eu acredito que vocês vão querer ler o livro para saber o que vai acontecer no final de fato. A gente tem, então, uma pequena batalha ali que é vencida, só que assim, né, é o terceiro livro. A gente não vai ter só uma pequena batalha e tudo vai acabar, né? Óbvio que não. Lembra que eu falei lá no vídeo do segundo livro que tinha aldeias sendo queimadas, que estava acontecendo alguma coisa e que a gente não sabia de fato o que era? A gente descobre agora. Acontece. O Grão-Príncipe, ele pensou assim, não, tá, a gente não tá pagando... Ele decidiu assim, não, a gente não vai pagar imposto não, porque o governo lá tá... O governo que eles eram vassalos tá meio em crise, a gente não vai pagar, vamos levando aqui. Aí quando decide pagar, não dá mais. E o que acontece então? Uma declaração de guerra. Então o final da nossa história, gente, é final clássico. Tem no Senhor dos Anéis, tem em Harry Potter, tem na maioria dos livros. Final de livro de fantasia geralmente tem uma guerra, ou uma batalha bem grande nesse caso. Então a gente tem uma guerra dos russos contra os tártaros. Só que, o que acontece? Os Xerxes, eles acreditam, eles têm certeza de que se os russos perderem a guerra, apesar deles os Xerxes, já estarem perdendo muito de seu poder, muitas de suas forças estarem sido sugadas justamente pelo avanço do catolicismo, mas eles têm a certeza de que se os tártaros tomarem o poder, eles vão desaparecer por completo. Então os Xerxes, eles decidem apoiar o povo russo nessa batalha. Então eles têm no livro que é chamado de A Batalha dos Três Povos. E tem os acontecimentos, morrem as pessoas, morrem os personagens que a gente gosta, que eu não vou dizer quem é, obviamente. Mas no final dá tudo certo. A Vassa... a gente ainda tem uma outra coisa legal, que é saber que é o seguinte: nos é contado ao longo do livro, ao longo da história, né? Nos é contado ao longo da história da onde é que veio a mãe da Vassa. Ou seja, da onde é que... Nos é contado ao longo da história quem é a mãe da avó da Vassa. Só que assim, né? Tem que ter um pai nisso daí. Então a gente descobre qual foi a salafarice... Essa palavra existe? Não sei, inventei agora se não existir. Que a véia fez. E por que a Vassa... E aí é explicado pra gente então por que a Vassa tem poderes, por que a Vassa é apreciada pelos Xerxes. E além disso, a gente tem o retorno de um personagem muito querido e que foi... Eu particularmente chorei bastante a morte dele, mas que vocês não esperariam que ele voltaria. É isso então, pessoal.
A trilogia Winternight foram 3 livros que eu li e que me surpreenderam muito positivamente. Eu não tava com expectativas muito altas, sabe, pra história, e me surpreendeu bastante. Eu acredito que se vocês assistiram os 3 vídeos até aqui, vocês também devem, ou se vocês ainda não leram, a expectativa para ler deve estar bem lá em cima. E é isso, se inscrevam no canal, deixem um like, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Beijo e até o próximo vídeo.